E aí no equipamento 650 também é possível identificar qual o tipo de alimentação que o equipamento está recebendo. Aqui, por exemplo, a gente está com os dois LEDs acesos, o que significa que ele está alimentado pela bateria, né? A bateria está sendo carregada e que o equipamento está sendo alimentado pela rede elétrica, aqui no sinal da corrente alternada. Além disso, a gente tem algumas outras formas de acesso ao equipamento que fazem com que ele seja bastante intuitivo e de fácil configuração. Aqui na tela touchscreen eu posso acessar o menu geral do equipamento, onde eu tenho algumas possibilidades, como gerenciar paciente, configurar os alarmes, rever algumas arritmias, alguns alarmes, configurar as telas, as disposições das telas, alterar o volume, entre outras configurações, tá? Por exemplo, acessando aqui a tela de gerenciar paciente, nós podemos, por exemplo, fazer uma admissão rápida ou uma admissão completa com as informações do paciente. Posso incluir aqui o sobrenome, o nome, algum tipo de identificação, se o paciente possui marca-passo, altura, peso, departamento, qual é o médico que está atendendo este paciente, entre outras informações. E essas informações, após serem preenchidas, estarão disponíveis nessa barra inicial aqui, onde possui as informações de alarme nesse campo, as informações do paciente neste outro campo, e aqui data e hora no canto da ponta. Pela tecla de atalho, a gente consegue fazer algumas outras configurações, como, por exemplo, alterar o tipo de tela que está sendo exibido, né? A gente está aqui com uma tela tamanho de tipo fonte grande, onde a gente consegue, por exemplo, trocar para uma tela de tendências, onde eu vou ter aqui a disposição das tendências, eu consigo trocar a resolução dessas telas de tendência, dos gráficos de tendência, as curvas aqui ao meio e o parâmetro numérico na outra ponta. Eu consigo trocar aqui também para um ECG 7 derivações. Se eu tiver um cabo de 10 vias, eu consigo selecionar para um ECG de 12 derivações e assim por diante. Voltando então aqui para a tela padrão. Também consigo acessar a memória do equipamento nessa tecla de revisão, onde eu posso rever as tendências, eu posso rever as medidas de PNI, os eventos de alarme ou as revisões de curvas. Por exemplo, aqui em eventos de alarme eu consigo visualizar os alarmes fisiológicos e os alarmes técnicos. Então eu fico com o registro de todos os dados dos alarmes fisiológicos ou dos alarmes técnicos, como aqui, por exemplo, está sem sensor de T2, como está sendo exibido aqui, sem sensor de T2. Na tecla seguinte, de Config Alarme, eu consigo alterar o volume de alarme, as configurações de gravação do alarme e os limites de alarme clicando aqui, tá? É possível fazer a alteração dos limites de alarme de forma bem simples, alterando todos os parâmetros através dessa tecla, assim como também é possível acessar o menu direto no parâmetro. Então, por exemplo, se eu quero alterar a configuração de alarme da respiração, eu venho no parâmetro numérico e eu consigo selecionar, configurar limites de alarme, tá? Assim como eu também vou ter as outras opções dos outros parâmetros. O mesmo vale para as curvas. Eu consigo alterar as configurações de curva, como ganho, sensibilidade, a velocidade da curva, a velocidade de varredura, clicando em cima da curva. Então, se eu quero fazer alguma alteração da curva pletismográfica, eu venho aqui clico em cima da área da curva pletismográfica e eu vou ter todas as informações possíveis. Nesse canto inferior direito, eu também tenho a possibilidade de acessar as formas de comunicação, de conectividade desse equipamento, tá? Seja por HL7 ou por Wi-Fi, clicando nessa tecla aqui, mesmo pelo botão rotativo ou pela tela touchscreen.